Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais fascinantes e corajosas de toda a Bíblia, Jeremias. Ele não é apenas um profeta, ele é um exemplo de perseverança, fé e coragem em tempos de extrema adversidade. Muitos conhecem nomes como Moisés ou Davi, mas a história de Jeremias é uma daquelas que todos deveriam conhecer. Então, prepare-se, porque vamos desvendar por que Jeremias é um dos maiores profetas da Bíblia. Para entender Jeremias, precisamos primeiro entender o mundo em que ele vivia. Imagine uma nação em declínio. O reino de Judá, o último remanescente do glorioso reino de Davi e Salomão, estava à beira do colapso. A corrupção moral e espiritual estava por toda parte. Os líderes eram egoístas, o povo adorava ídolos e a justiça social era uma memória distante. Era um tempo de grande instabilidade política, com superpotências como Egito e Babilônia disputando o controle da região. Foi nesse cenário caótico que Deus chamou um jovem, Jeremias, para uma missão quase impossível. O chamado de Jeremias, que encontramos logo no primeiro capítulo do seu livro, é um dos momentos mais tocantes da Bíblia. Deus diz a ele: "Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações." Que palavras poderosas! Mas a resposta de Jeremias é muito humana e relutante. Ele diz: "Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." Ele se sentia inadequado, despreparado, talvez até assustado. Quantos de nós já não nos sentimos assim diante de um grande desafio? Mas a resposta de Deus é um bálsamo para a alma e um motor para a ação. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Com essa promessa, Jeremias iniciou seu ministério, que duraria mais de 40 anos. A mensagem central de Jeremias não era popular. Ele foi encarregado de anunciar o juízo iminente de Deus sobre Judá por causa de sua desobediência e idolatria. Ele clamava por arrependimento, por um retorno genuíno a Deus. Ele usava metáforas fortes para descrever a infidelidade do povo, comparando-a a uma esposa que trai seu marido ou a uma cisterna rachada que não retém água. Ele dizia ao povo que eles haviam trocado a fonte de água viva por poços inúteis. A mensagem era dura, mas vinha de um coração que amava a Deus e seu povo. Ele não queria a destruição, mas a restauração. Ele implorava para que o povo se voltasse para Deus antes que fosse tarde demais. Por causa de sua mensagem, Jeremias sofreu imensamente. Ele ficou conhecido como o profeta chorão. Não por fraqueza, mas porque seu coração se partia ao ver a teimosia do povo e o destino terrível que os aguardava. Ele chorava por sua nação. A vida dele foi uma sucessão de perseguições, rejeição e solidão. Ele foi ridicularizado, agredido, preso em uma cisterna de lama para morrer de fome e acusado de traição. Seus próprios familiares e amigos se voltaram contra ele. Imagine pregar uma mensagem de Deus por 40 anos e ver quase ninguém te ouvir. Imagine ser odiado por dizer a verdade que poderia salvar a todos. A dor de Jeremias era tão profunda que, em alguns momentos, ele chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Essa honestidade brutal sobre seu sofrimento é uma das coisas que torna seu livro tão real e poderoso. Ele não era um super-herói sem sentimentos. Ele era um homem que sentia dor, mas que, apesar de tudo, continuava fiel à sua missão. Apesar de toda a mensagem de juízo, o livro de Jeremias também contém algumas das mais belas promessas de esperança e restauração de toda a Bíblia. No meio do caos e da destruição, Jeremias fala de um futuro brilhante. O capítulo 31 é um dos pontos altos, onde Deus promete uma nova aliança. Ele diz: "Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo." Essa não seria uma aliança escrita em tábuas de pedra, como a de Moisés, mas uma aliança de coração, uma relação pessoal e transformadora com Deus. Jeremias profetizou que, mesmo após o exílio na Babilônia, Deus traria seu povo de volta, restauraria a nação e lhes daria um futuro de esperança. Essa mensagem era a luz no fim do túnel, a promessa de que o sofrimento
não era o fim da história. Um dos atos simbólicos mais marcantes de Jeremias ocorre quando Jerusalém estava sitiada pelos babilônios e a derrota era certa. Em meio ao desespero total, Deus ordena a Jeremias que compre um campo. Parece loucura, certo? Comprar uma propriedade que em breve estaria em mãos inimigas? Mas esse ato era uma poderosa profecia visual. Era uma declaração de fé de que, apesar da destruição iminente, haveria um futuro para o povo naquela terra. Era um sinal de que a vida voltaria ao normal, que casas, campos e vinhas seriam comprados novamente. Jeremias obedeceu, demonstrando uma fé inabalável na promessa de restauração de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias diziam o contrário. As profecias de Jeremias se cumpriram com uma precisão impressionante. Ele previu a ascensão da Babilônia sob Nabucodonosor, a destruição de Jerusalém e do templo, e o exílio de 70 anos. E exatamente como ele profetizou, após 70 anos, o rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus retornassem à sua terra. A precisão de suas palavras validou sua mensagem e seu chamado como um verdadeiro profeta de Deus. Ele não falava por si mesmo, mas transmitia a palavra do Senhor. Então, por que Jeremias é um profeta que todos deveriam conhecer? Primeiro, sua vida nos ensina sobre a coragem de permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso nos custa tudo. Ele nos mostra que o sucesso aos olhos de Deus não é medido pela popularidade ou pelos resultados visíveis, mas pela obediência. Segundo, a história de Jeremias nos mostra a profundidade do amor e da paciência de Deus, que continua chamando seu povo ao arrependimento, mesmo diante da rebeldia persistente. Terceiro, sua honestidade sobre sua dor e suas lutas nos conforta. Ele nos dá permissão para sermos humanos, para expressarmos nossa dor a Deus, sabendo que Ele entende e permanece conosco. E, finalmente, Jeremias nos aponta para a esperança. Mesmo nas situações mais sombrias, Deus tem um plano de restauração. Ele é o Deus da nova aliança, que transforma corações e oferece um futuro cheio de esperança. A vida e a mensagem de Jeremias são atemporais. Elas nos desafiam a examinar nossos próprios corações, a ouvir a voz de Deus em um mundo barulhento e a ter a coragem de defender o que é certo, não importa o preço. A história dele é um lembrete poderoso de que a fidelidade a Deus em tempos difíceis é uma das maiores expressões de fé que podemos ter. Espero que esta jornada pela vida de Jeremias tenha inspirado você tanto quanto me inspira. A profundidade de sua mensagem e a força de seu caráter são verdadeiramente notáveis. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as incríveis histórias da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me diga nos comentários: qual aspecto da vida de Jeremias mais te impressionou? Muito obrigado por assistir e até a próxima.